Glória a Deus, todos acharam? Vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa agir neste lugar, nos conduzir ao entendimento da palavra. Pai, nos ajuda neste momento, pois estamos diante da Tua palavra, que o Senhor possa nos trazer o conhecimento da Tua palavra, que o Espírito Santo nos dê o discernimento para entender, Senhor, e assim entendendo nós viemos praticar. Senhor, nos ajuda esta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo traz instruções aos colossenses, né? Ele diz algo fundamental aqui à igreja de Colossos, né? Que o crente, irmãos, tem que andar com sabedoria, né? O crente tem que ter sabedoria. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que ter sabedoria. Não é uma coisa que você vai conseguir. Não, você tem que ter. Ao fato de, quando você entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo veio sobre você. Este momento, irmão, já começa um crescimento contínuo em sua vida. Por quê? Porque o próprio Deus vem habitar em você, irmãos. O Espírito Santo vem habitar. O apóstolo Paulo fala aos coríntios, irmão. Olha o que Paulo fala aos coríntios em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que Paulo diz aos irmãos de Corinto. Não sabeis vós que sois templo? Irmãos, nós somos a habitação do Espírito Santo, irmãos. O crente é a habitação do próprio Deus. Glória a Deus. E este Espírito que habita em nós, ele nos dá discernimento, ele nos dá sabedoria para andarmos nesta terra, irmãos. O crente que conheceu a Cristo não anda de qualquer jeito, irmãos. Não. Porque este crente teve um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele não encontrou homens, ele não encontrou uma denominação, não, ele teve encontro com o próprio Deus. E este Deus te dá o dom de ser uma habitação do Espírito dele. Glória a Deus. E esse Espírito nos capacita a cada dia, irmãos. A nossa vida é um crescimento contínuo, isso não pode parar. Até lá no céu, nós não vamos parar de conhecer a Deus, porque Deus é infinito de conhecimento. Lá, nós vamos conhecer mais e mais ao nosso Deus, né? Então, aqui nesta terra, nós devemos entender que somos habitação do Espírito de Deus. Olha em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo volta a dizer aqui, irmãos, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos, não sois de vós mesmos. Paulo fala novamente aos coríntios, não saibais que vosso corpo é templo do Espírito? Então, o que habita em você, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Não é qualquer coisa, não, irmãos. É o próprio Deus que habita conosco. É Ele que nos conduz. E tendo, irmãos, a habitação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós lembramos lá de Mateus capítulo 5. O que é que tem em Mateus capítulo 5? O Sermão do Monte. E ali Jesus Cristo vem trazendo uma classificação ali, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos,
bem-aventurados do que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós. Jesus vem dali uma classificação de que, irmãos? O que Jesus está falando aqui? Bem-aventurado. Irmãos, aqui Jesus está descrevendo as características do Espírito Santo, irmãos. Este sermão que Jesus dá ali, é a característica do Espírito Santo. E esse Espírito, irmãos, tem que fluir essas características. Bem-aventurados são os pobres em espírito. Bem-aventurados são os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores. Então, irmãos, já que nós somos templo do Espírito de Deus, devemos exalar isso, irmãos. Devemos exalar as características do Espírito Santo de Deus. O crente hoje está andando muito errado, irmãos. E isto acende um sinal de alerta, né? Quando você vai passar no semáforo, o sinal amarelo acende ali, está o quê? Alertando, algo vai acontecer, fica alerta. Então, o sinal hoje está alertando os crentes. Porque, irmãos, lembramos ali da parábola que Jesus nos fala, as viúvas prudentes e as insensatas, né? Ali uma parábola que nos chama a atenção. Porque ali tem 10 viúvas ali. Todas elas estavam com a lamparina, todas elas esperando o noivo. Mas a palavra diz que um momento ali, dormiram, cochilaram, e chegou um momento que houve um brado ali. O noivo chegou, e elas se levantaram ligeiro ali para receber o noivo, mas aconteceu algo ali muito grave. As prudentes estavam com a sua lamparina cheia e tinha reserva ainda. Mas as insensatas, irmãos, o óleo acabou e não tinha reserva nenhuma. E ali, irmãos, nos chama a intenção essa parábola das virgens, né? Nos chama muita atenção isso. Então, irmãos, o que quer dizer aquilo ali, o óleo? O que é o óleo? Será que é esse óleo aí, ungido, que sai ungido tudo aí? Será que é esse? Você tem que dar uma garrafinha no bolso? Eu acho que não é isso não. O óleo, irmãos, quer dizer a intimidade com Deus. O óleo quer dizer a sua ligação com Deus. O que é que você quer com Deus? Né? O óleo quer dizer isso. Então, irmãos, voltando para o texto, o apóstolo Paulo vem nos dizer aqui, andai com sabedoria para com os que estão de fora. O que Paulo quer dizer isso? Paulo quer dizer, irmãos, que nós temos que ter sabedoria para tratar com aquelas pessoas que não são cristãs, aquelas que não servem a Deus, que servem a outros deuses, até irmãos em Cristo que não estão edificados. Paulo nos diz que nós devemos ter sabedoria para conduzir as situações que irão se levantar sobre vocês. Alguma discussão, alguma intriga, alguma pergunta até. Então nós temos que ter sabedoria. Paulo diz, andai-vos. Em outras traduções diz afeiçoai-vos, né? Portai-vos, em outras traduções, né? Então Paulo está nos chamando, irmãos, para sermos homens e mulheres sábias. Homens e mulheres com sabedoria para tratar com as pessoas que estão do lado de fora, irmãos, que não conhecem esse Jesus Cristo que nós conhecemos. Se nós, irmãos, não tivermos uma vida que andemos em sabedoria, como a nossa vida, irmãos, vai expressar Jesus Cristo? Como os ímpios vão conhecer a verdade se nós somos iguais a eles? Se nós nos comportamos iguais a eles, se nós falamos iguais a eles, como essas pessoas que estão caminhando para as trevas e não sabem, estão cegos,
Como eles vão acordar se nós andarmos da mesma forma que eles andam? Se as nossas decisões são iguais a deles? Como, irmãos? Paulo nos chama para andarmos com sabedoria. Ser homens e mulheres de Deus, que expressa Jesus Cristo nas nossas atitudes. Paulo está falando aqui de atitude, irmãos. A tua vida, como é que está a tua vida? A tua vida está expressando Jesus Cristo, irmãos? Isto é algo que nós devemos andar alerta direto, irmãos. Eu volto lá na parábola das virgens. Chegou um momento ali que o óleo acabou. E agora? Acabou o óleo, o noivo chegou e o óleo acabou. E agora? Me dá um pouquinho aí. Me dá um pouquinho. Você vai dar um pouquinho de intimidade com Deus aos outros? Você vai dar a sua ligação com Deus aos outros? As prudentes disseram, não. Se eu der a vocês, o meu vai faltar também. Não. Ó, vá lá nos que vendem e compre. E aquelas mulheres foram lá correndo, ó. Chegou lá, comprou. Quando voltou, a porta já estava fechada. A porta se fechou, irmãos. Então isso nos chama a atenção para que nossa vida, irmãos, seja uma vida que expresse Jesus Cristo. Uma vida de sabedoria. Nós estamos diante de ímpios todos os dias, irmãos. Estamos no convívio de pessoas que não servem a Deus, servem a falsos deuses. Estão enganados e nós estamos nesse convívio todos os dias. Como é que a nossa vida está diante deles? Como é que eles nos veem? Será que eles, aquele dali é um servo de Deus? Rapaz, aquele homem ali, eu vejo o Deus dele. Ou eles, quem é aquele dali é igual a mim, rapaz? O que eu faço, ele também faz. Então, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz, este versículo nos orienta a viver com sabedoria e graça em nossas interações e contato com aqueles que não são cristãos. Aproveitando cada oportunidade para compartilhar o Evangelho de forma positiva e eficaz. Como é a nossa vida agora, irmãos, diante das pessoas que não conhecem a Deus? Nós devemos, irmãos, se comportar com sabedoria e aproveitar a oportunidade para mostrar a Cristo a essas pessoas. Glória a Deus. Devemos nos ligar nisso, irmãos. Aproveitar a oportunidade que Deus nos dá todos os dias, irmãos. Todos os dias Deus abre a porta para que a gente possa estar ali sendo um servo do Senhor, em orar a um irmão, dar um conselho a uma pessoa que está desesperada, ajudar uma pessoa, dar a mão, bora pai, ajuda aqui, eu vou com você. Paulo nos chama, irmãos, para uma sabedoria e graça, no contato com as pessoas. Como é que nós vamos ter essa sabedoria? Se imitarmos o mundo. Você fez o mal a mim, eu não lhe perdoo. Eu não vou lhe dar o perdão. Eu não vou com a sua cara. Será que um crente tem que agir dessa forma? Não. Um homem ou mulher que conheceu o próprio Deus, que o apóstolo Paulo diz, vós é templo do Espírito de Deus. Glória a Deus. Se nós mostrarmos a diferença, será que as pessoas vão dizer, porque ele tomou aquela atitude ali, era para ele brigar. Eu fiz ali para ele brigar, para incitar ele brigar. Mas ele tomou atitude diferente, não fez nada. O que está acontecendo com ele ali? Irmãos, sabedoria, irmãos. Devemos andar com sabedoria. E Paulo diz aqui, remindo o tempo. Paulo diz, irmãos, que o tempo está se passando, irmãos, o tempo está se findando, então nós devemos aproveitar este momento para pregoar a palavra, irmãos. Que o tempo está se findando, o tempo está chegando, irmãos. Esse tempo que nós temos aqui na terra, o nosso aproveito é semear, irmãos, semear. Estamos num vasto terreno, irmãos. Um
vasto terreno está diante de nós. O que é que nós vamos fazer? Semear, jogar sementes, pregar o Evangelho, irmãos, falar do amor de Cristo, perdoar, amar, não crucificar, irmãos, não. A gente tem que pegar, bora, irmão, levanta, eu te ajudo. É isso que nós devemos fazer, a sabedoria é isso, irmãos. No 6, irmãos, vem dizer, ó, a vossa palavra seja sempre com graça, com amor de Deus. A nossa palavra seja apimentada com amor, irmãos, com amor de Deus. E Paulo também diz, ó, temperada com sal. O que o sal faz na comida, irmãos? Dá um sabor, irmãos. Quem vai comer a comida sem sal? Ninguém gosta não, irmãos. Você bota um pouquinho ali e já muda logo o paladar, irmãos. A nossa palavra tem que ser uma palavra que vai, irmãos, trazer uma sensação boa às pessoas, irmãos. Trazer algo que a pessoa se agrade, irmãos. A nossa palavra, tem que ser, temperada com sal, para com os que estão de fora, para aqueles que não conhecem a verdade, para aqueles que não contemplam o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Agora veja, se minha palavra foi igual à do mundo, vai temperar o quê? Vai empurrar mais estas almas para as trevas, porque eles vão achar que é não. Você fala a mesma coisa que eu falo, você age da mesma coisa que eu ajo, por que eu vou ser crente? Você é a mesma coisa do que eu. Para que eu vou para a igreja? Para quê? Se você faz as mesmas coisas que eu faço. Mas Paulo nos fala o contrário, temperada com sal. Temperada com sal. Nós lembramos também o que Jesus diz, vós sois o sal da terra. Vós é o sal da terra. Aí Jesus diz, mas se o sal perder a qualidade de salgar, para que vai prestar mais? Joga no chão para as pessoas pisarem. É o que está acontecendo com vários crentes hoje, irmãos. De não ter uma vida em Cristo Jesus, não expressa Cristo Jesus, eles estão sendo sal que não presta mais. Eles estão aí jogados aí, os demônios estão pisando. Os demônios estão pisando, porque não presta. Eu não perdoo, eu não dou perdão. Eu não quero nem saber de você. Você fez comigo, eu também faço com você. O sal perdeu o sabor, perdeu a qualidade de salgar. Não presta mais. Mas o apóstolo Paulo nos traz, irmãos, para uma vida, irmãos, uma vida que leva sabor a outras vidas. Paulo nos leva uma vida que vai salgar, que vai trazer sabor para outras pessoas, para que saibais como vós convém responder a cada um. Se nós não tivermos a sabedoria do Espírito Santo, como nós vamos responder aos ímpios? Como nós vamos nos achegar diante dos ímpios? Como, irmãos? Este versículo nos exorta a sermos prudentes e sábios em nossa conduta com aqueles que não compartilham da nossa fé. Olha como você deve andar, prudente, sábio, com aquelas pessoas que não conhecem a fé. A frase remindo o tempo sugere que devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade de contato com eles, pois o tempo é valoroso e não devemos desprezá-los. Não devemos perder a oportunidade, irmãos. Glória a Deus. Irmão, você está vendo como é a vida de um crente, irmãos? Você olhando para a palavra de Deus, irmão, você observa a palavra e olha para o que você está vendo hoje aí. Você vai ver muita coisa errada, irmãos. Por quê? As pessoas não querem estar submetidas à palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, andar com sabedoria. A vida do crente é andar com sabedoria para com os que são de fora.
Agora tu olha aí para essa igreja de hoje, para tu ver. Dá uma olhadinha. Tem meio mundo de crente, tem mais crentes do que católicos. Mas será que eles estão andando com sabedoria com aqueles que são de fora? Será que eles estão se preocupando que o tempo está se findando para ir pregar a palavra de Deus? Será? Quando eu falo assim, eu não digo todos, porque nesse meio tem exceções, né? Tem homens e mulheres de Deus que se dedicam ao reino de Deus e já não estão mais agarrados aqui nesta terra, mas a vida fala de Cristo. Tem exceções, mas a grande maioria não tem a sabedoria. Aqui, irmãos, no versículo 16, a palavra diz: a vossa palavra seja sempre com graça. O que é que Paulo nos diz? Este versículo nos institui a falar com graça e sabedoria, usando palavras que sejam agradáveis e que, ao mesmo tempo, contenha a verdade do Evangelho, como sal que dá sabor aos alimentos. Devemos ser capazes de responder de maneira apropriada a cada pessoa, adaptando nossas mensagens à sua compreensão e necessidade. O que expressa de você, irmãos, é a palavra de Deus. O seu comportamento tem que expressar a palavra de Deus. O que você fala tem que expressar a palavra de Deus. Lembra lá de 1 Coríntios, vós não sabeis que vós é templo do Espírito de Deus? Glória a Deus. Então, o que é que tem que sair de mim? As qualidades de lá de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Aquilo ali o crente tem que expressar, irmãos. O crente tem que expressar. O crente que tem o Espírito Santo tem que expressar aquelas qualidades, porque aquelas qualidades são qualidades do Espírito que está em vós. Não é da nossa carne, não. A nossa carne não tem isso, não, irmãos. Mas o Espírito de Deus que habita agora em nossa vida, ao fato de você entregar sua vida a Cristo, abrir o seu coração para Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em você. E o Espírito expressa as qualidades dele. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de sabedoria, uma vida de levar, irmãos, sabor a outros que não têm. Uma vida de estar edificando almas, né? Uma vida que mostra Cristo. Por quê? Para que saibais como vós convém responder a cada um. O apóstolo Paulo fala no versículo 5, irmãos, andai ou portai-vos. O que Paulo quer dizer com isso? Andai ou portai-vos. Conduta digna. Agir de maneira correta, com a fé, a fé professada, evitando comportamentos que contradizem os princípios cristãos. Nós não podemos andar errado, irmãos. Nós não podemos ter uma vida errada. A nossa vida tem que expressar Jesus Cristo a todo momento, irmãos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz, andai-vos. Muito tempo nós andávamos errado aí, esbanjando os desejos da carne, se agradando com a nossa carne. Mas desde o momento que Cristo veio sobre você, a vida agora mudou, irmão. Não pode ser mais a mesma. Porque a evidência do servo verdadeiro é expressada, irmãos. Isso sai de você, isso flui de você. É o perfume suave de Cristo. Você tem que exalar. Se você é um servo, você é uma serva, você tem que exalar o perfume de Cristo, irmãos. Você não é mais a mesma pessoa, não. Você mudou. Era ali um monstro, que agora você é um gatinho, mansinho ali, quietinho. Sabe por quê? Porque Deus lhe amansou. Amém. Deus lhe dominou. E você agora está ali quietinho, mansinho.
exalando Cristo, irmãos. Essa é a nossa vida. E agora, em Cristo Jesus, sendo um servo de Deus, sendo uma serva do Senhor, eu tenho que andar como? Amor e serviço. Amor e serviço, ó. Mostrar amor ao próximo, buscando o bem-estar e a edificação dos outros, seguindo o exemplo de Cristo. Olha o que eu tenho que exalar. Olha o que tem que sair de mim. Amor e serviço. Mostrar amor ao próximo. Ajudar, contribuir na vida dele. Ó, buscando o bem-estar e edificando os outros segundo o exemplo de Cristo. Outra coisa, ó, pureza moral. Ó, buscar a santidade em pensamentos, palavras e ações, evitando tudo que possa poluir a mente e o coração. Olha o que o crente agora é, irmãos, ó. Santidade em pensamentos, palavras e ações, e evitando tudo aquilo que possa poluir nossa mente e nosso coração, irmãos. Jogando tudo fora, limpando tudo. Não tenho mais parte com essas coisas. Eu agora ando em santidade, ó, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas ações. Porque, lembra? Vós não sabeis que vós é templo do Espírito de Deus? Glória a Deus. Irmãos, você ser crente não é qualquer coisinha, não, irmãos. Não é você pular, rodar. Não, irmãos. Não, você é enganado, irmão. Você ser crente não é isso, não. Ó, unidade e comunhão. Outra coisa que o crente tem, ó. Unidade e comunhão. Buscando a unidade entre os crentes. Provendo a comunhão e a colaboração em prol do reino de Deus. Está a amar o seu irmão, está em comunhão com o seu irmão, ó, todos juntos andando para o reino de Deus. Glória a Deus. Transformação da mente. Permitir que a mente seja renovada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, buscando a transformação interior, que se reflete no comportamento externo. Se aqui dentro mudou, aqui fora também vai mudar, irmão. As minhas atitudes vão mudar. Eu não falo mais do que eu falava, não. Eu não tenho mais mentira na minha vida, não, irmãos. Porque aqui dentro mudou, renovou. Eu sou a habitação do Espírito de Deus. Então eu não posso mais mentir, irmãos. A vontade pode até querer, mas eu tenho que dizer, ó, está repreendido em nome de Jesus. Agora o que sai da minha boca é bênção. Amém, Jesus. Eu não posso mais querer mal do meu irmão, não, irmãos. O rapaz fez um negócio ruim na rua, mata esse desgraçado aí, mata! O crente? O crente, irmão. Porque você tem que orar por ele, irmão. Lembra que Jesus disse, orai por vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e te querem mal. Ore por eles. Eu tive uma mudança de mente. Minha mente foi mudada, renovada pela palavra de Deus. O Espírito Santo habita em mim. Então eu busco a transformação interna que se reflete ao comportamento externo. Não sou mais aquele homem, não, irmãos. Agora eu sou um novo homem. Glória a Deus. Uma nova mulher agora. É uma mulher que expressa Jesus Cristo, que fala de Cristo. Que as atitudes das pessoas dizem, é uma mulher de Deus. Resistir às influências do mundo. Algo que nós temos que ser duro. Algo que nós temos que ser duro com as influências deste mundo. Não se conformar com os padrões do mundo, mas buscar a vontade de Deus em todas as áreas da vida.
Glória a Deus. Nós vemos o contrário, a igreja se parecendo mais e mais com o mundo. A igreja querendo imitar o mundo, pega a coisa do mundo, bota dentro da igreja, para os irmãos não saírem da igreja. Mas a palavra de Deus diz o completamente contrário. Ó. Resistir às influências. Não permita que isso aconteça. Não entra isso aqui na igreja. A igreja é santa, é lavada, é remida pelo sangue de Cristo. Não posso permitir isso. Ser homens e mulheres guerreiros, irmãos. Pois fomos chamados para uma batalha. Como de Deus. E constantemente o diabo está rodando, ó, esperando só uma brecha para lhe derrubar. Então eu tenho que combater tudo isso. Exemplos para os outros. Outra coisa aí, nós temos que ser exemplos para os outros. O crente tem que ser exemplo para os outros, para aqueles de fora. Ó, servir como exemplo de vida cristã para aqueles que estão ao redor, testemunhando a fé através do comportamento, irmãos. O teu comportamento, irmão, fala. A tua forma de agir fala. Ou vai falar por bem, ou vai falar por mal. Preste atenção. Ou você vai expressar o bem, e as pessoas vão ver Cristo em você, ou você vai expressar o mal, as pessoas vão ver o diabo em você. Só duas coisas, só tem duas coisas. Qual é que você quer expressar? Só exemplo para os outros. Irmãos, um breve resumo aqui de Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Nos ensina a viver de forma que a nossa conduta e as nossas palavras seja um testemunho eficaz do amor de Cristo através das pessoas para Ele e respondendo às suas perguntas e objetivos com sabedoria e graça. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Ser exemplos, irmãos. Andai ou portai é um convite a viver uma vida transformada, onde o comportamento reflete a fé e o amor de Deus e ao próximo, buscando a santidade e a conformidade com os ensinamentos do Evangelho. Saiba, irmãos, que sua vida tem que refletir a palavra de Deus. Nós temos que exalar a palavra de Deus, irmãos. O que nós ouvimos na igreja, que aprendemos, isso tem que ser praticado. Não pode botar no bolso e esquecer, não, irmãos. Temos que praticar. Pois, irmãos, é triste falar isso, mas tem muitos irmãos que não querem praticar. Às vezes, irmãos, é por falta de conhecimento, irmãos. Falta de comprometimento dos pastores que não querem ensinar a palavra de Deus. Porque se você sabe da verdade, você não vai fazer o que eles querem. Você vai se desprender, se livrar, porque a palavra diz conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Glória a Deus. Então, irmãos, que as palavras de Deus entrem no teu coração, e te transformem. Porque saiba, irmão, que tu é templo de Deus. Tu é habitação do Espírito de Deus. Tu não pode se comportar como tu se comportava. Tu tem que mostrar a diferença para os ímpios, para que eles também possam ter a possibilidade de conhecer a verdade através da tua vida. Quando tu foi chamado, irmãos, para uma batalha. Nós vivemos de uma batalha, irmãos. E a pior e não pense que a batalha vem do seu vizinho, vem do seu amigo, vem de fulano Bertão. A batalha é aqui dentro, irmãos. É a tua carne contra o espírito, irmãos. A batalha está aqui dentro. A carne e o espírito. E nós devemos estar ligados em Deus para que o espírito prevaleça e fale mais alto. Que Deus possa, irmão, te abençoar através dessa palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus.